Olá, vamos dar início aqui à segunda aula. E lembrando que nós estamos estudando aqui o capítulo 1, Introdução, que faz parte da primeira parte do livro, que são os fundamentos do concreto pré-moldado. Vamos lá para a transparência 72, onde nós tínhamos parado na aula 1. Vamos falar do item 1.3, materiais. Qualidades desejáveis para os materiais. Grande durabilidade, baixa manutenção. Nós vamos conseguir, com o concreto pré-moldado, essas duas características. Por quê? No concreto pré-moldado, de modo geral, é utilizado um concreto com FCK de 40, 45 MPa. É bastante comum nas peças em concreto protendido e concreto armado. Então, são concretos, assim, vamos dizer, de média resistência à compressão. E, por isso, apresentam muito boa durabilidade e baixa manutenção. Existem peças de concreto protendido, pré-moldadas, com resistências de concreto até mais elevadas, 60, 70 MPa para o FCK, que proporcionam concretos de durabilidade ainda mais elevadas, né, devido à baixa porosidade, à alta impermeabilidade. Isolante térmico e hidrófugo. Hidrófugo é aquele que preserva o material da umidade. Isolante térmico, o concreto não é um bom isolante térmico. Para isso, nós temos que utilizar os materiais adequados, podem ser especificados, projetados e executados, protegendo a estrutura de concreto de modo a torná-la com maior, ou aumentar o seu isolamento térmico, vamos dizer assim. E a questão hidrófuga, nós podemos também utilizar produtos químicos de tal modo a restringir a umidade. Agora, claro, um concreto de elevada resistência à compressão, ele será menos poroso e, desse modo, o concreto vai ser melhor preservado da umidade. Resistência em situações de incêndio. O concreto, ele é um bom material resistente a incêndio e a armadura, ficando convenientemente protegida dentro do concreto, a armadura fica, então, protegida do calor do incêndio, tá? Existe norma específica para o projeto de estruturas em situação de incêndio. Estabilidade volumétrica. O concreto, ele apresenta boa estabilidade volumétrica. Ocorrem, obviamente, variações de volume nas estruturas de concreto. O que nós vamos fazer é estudar, controlar, limitar os problemas, prever os problemas que possam ocorrer devido à estabilidade volumétrica do concreto não ser perfeito e o concreto sofrer variações de volume por retração, por fluência, por variação de temperatura, por exemplo, como nós vamos estudar mais à frente. Qualidades desejáveis, continuando. Resistência mecânica elevada. O pré-moldado, como eu disse, tem resistências mecânicas elevadas, proporcionadas pelo concreto e pelos aços utilizados. Facilidade de ser executado por meios mecânicos. Sim, há uma plena facilidade para a execução de peças nas mais variadas formas e dimensões. As peças são altamente fabricadas, manuseadas, montadas através de meios mecânicos, ponte rolante, pórticos rolantes, autogruas, diversos equipamentos que fazem com que todo o processo do pré-moldado seja realmente mecanizado. Possibilitar ligações de forma fácil e simples. Ligação é porque o pré-moldado ele é formado, de modo geral, por peças individuais, isoladas, os pilares, as vigas, as lajes, de modo geral. E esses elementos devem estar conectados, ligados entre si, para, de uma forma solidária, comporem uma estrutura tridimensional que vai possibilitar o equilíbrio e a estabilidade global àquela edificação, àquela estrutura. Temos que estudar, temos que executar as ligações, enfim, de forma apropriada, como nós vamos estudar. Existe o capítulo 3, onde é tratado especificamente o problema das ligações entre os elementos estruturais em pré-moldados. Desempenhar simultaneamente as funções de estrutura e de fechamento. Nós já mostramos na primeira aula, e vou mostrar depois também, o caso de painéis, lajes alveolares, ou painel duplo T, ou painéis maciços, por exemplo, que podem ser colocados na direção vertical, fazendo a função de fechamento e também fazendo o papel de estrutura, aquela tal história do painel portante, onde ele recebe carga e transfere para baixo, de modo geral.
Eu deixo para vocês lerem no livro todo o restante desse item 1.3, como elemento misto, argamassa armada, concreto com fibras, concreto de alto desempenho, de ultra alta resistência, autoadensável com fibras, leve, etc. Sistema em concreto pré-moldado, com funções simultâneas de estrutura e fechamento. Como eu comentei com vocês, vocês já viram esse desenho de galpão que eu mostrei na aula anterior. Vejam que esses elementos, no caso, painéis duplos T, eles exercem essa dupla função de fechamento externo aqui do galpão e também de servirem de apoio para esses painéis duplos T do pavimento. É uma questão interessante, né, no pré-moldado, de você poder utilizar o elemento para cumprir duas funções muito importantes, consequentemente diminuindo o custo da edificação. Vamos para o item 1.4, particularidades do projeto de concreto pré-moldado. Vamos ver agora algumas particularidades como uma introdução a esse assunto. Mais à frente, em outros capítulos, nós vamos, de certa forma, repetir algumas das informações que nós vamos introduzir agora, ok? Diferencia-se do projeto de estruturas com concreto moldado no local, o CML, quanto à análise estrutural e ao dimensionamento pelas seguintes razões. É o seguinte, olha, no que as estruturas em concreto pré-moldado diferenciam-se das estruturas com concreto moldado no local. Vamos entender por que aqui nesses dois itens. E tem a necessidade de considerar outras situações de cálculo, além da situação final da estrutura. São as chamadas situações transitórias. Se você pensar lá em um edifício sendo moldado com a estrutura convencional, com concreto moldado no local, os pilares, as lajes, as vigas sendo montados ali no local, o que você tem de situação diferente ao longo da vida útil daquelas peças que compõem aquela estrutura monolítica? Basicamente, nós temos ali a fase de construção, onde podemos ter equipamentos, materiais armazenados sobre uma laje. Essa laje também vai receber essa carga, vai aplicar nas vigas, ali na fase de construção. Depois, nós vamos ter basicamente aquela situação da peça ou da estrutura trabalhando em serviço. Então, nós temos basicamente duas situações: a fase de construção e a fase das peças da estrutura trabalhando em serviço. As variações de cargas e etc. são pequenas nessas duas fases, diferentemente do concreto pré-moldado, onde nós temos diversas situações transitórias. Quais? Começa, por exemplo, na fabricação da peça. Tem que desenformar a peça. Ali na desenforma, o concreto, mesmo que utilizemos produtos químicos para impedir ou diminuir a aderência do concreto com a superfície metálica da forma, sempre vão existir tensões de aderência entre os dois materiais. Então, na desenforma, nós temos que projetar de tal forma que a estrutura, com um concreto ainda com relativamente baixa resistência, possa resistir sem dano à desenforma. Depois, nós fazemos o transporte interno da peça até o local de armazenamento lá na fábrica. Depois de alguns dias, por exemplo, nós vamos fazer o transporte externo da peça lá na fábrica para o local da obra. Chega o caminhão na obra, tem que descarregar a peça, colocá-la no solo, depois elevá-la até a posição em que ela vai ocupar lá na estrutura pré-moldada. Depois, tem a fase de efetivação das ligações entre os diversos elementos estruturais, pilares, vigas, lajes, etc. E, por último, depois o trabalho final daqueles elementos na estrutura, o trabalho em serviço ao longo da vida útil. Eu citei aí as principais situações transitórias. E são várias, bem diferentes daquela estrutura com concreto moldado no local. Essas questões todas devem ser consideradas no projeto dos elementos e das estruturas em concreto pré-moldado, abrangendo todas as diferentes situações transitórias, os diferentes carregamentos, o concreto das peças, com idades diferentes e resistências diferentes ao longo de todas essas fases que eu fui citando para vocês. Necessidade de considerar as particularidades das ligações entre os elementos pré-moldados que formam a estrutura. Essa é uma grande diferença
uma diferença básica entre o concreto pré-moldado e o moldado no local. No moldado no local, nós não vamos ter essas ligações. As ligações são rígidas, né? O concreto que vai ser lançado ali na viga, no pilar e na laje, vai criar um nó, uma ligação rígida entre os diversos elementos estruturais. Diferentemente dos elementos pré-moldados, onde nós vamos ter que executar as ligações entre os elementos. O que acontece? Quando as peças já estão sendo montadas, a estrutura está em montagem, as ligações ainda não estão feitas, efetivadas. Qual é o comportamento daquela estrutura sem as ligações finalizadas? E depois de finalizadas, como é que aquela estrutura se comporta? Então, tem essa grande diferença entre dois tipos de sistema estrutural, ok? As situações transitórias. Vejam aqui a forma metálica, o concreto vai ser lançado, aí nós vamos, por exemplo, abrir e fazer a desmoldagem, fazer o içamento da peça para desocupar esse espaço, liberar a forma para que a forma possa ser reutilizada na fabricação de uma nova peça. Então, existe a questão da desmoldagem, o transporte interno, veja aqui a ponte rolante fazendo o transporte interno à fábrica desse grande painel de concreto, até o local de armazenamento, seja coberto ou não coberto, mas as peças são geralmente armazenadas até serem transportadas para o local da obra, como aqui nós visualizamos as vigas, olha, diversas vigas sobre caminhões para o transporte externo da fábrica até a obra. E depois, lá na obra, a retirada da peça do caminhão, o içamento e posicionamento nos apoios ou na estrutura de modo geral, é a fase de montagem. Então, são aqui, olha, 5 situações transitórias que nós devemos prever no projeto da peça e da estrutura pré-moldada como um todo. As ligações constituem uma das principais diferenças entre os dois tipos de estruturas. Vejam aqui as ligações desta viga com o pilar por meio do consolo, aqui, semelhantemente, outra viga apoiada no pilar através do consolo. E aqui nós temos a viga, o consolo e o pilar. O projeto envolve a análise das ligações e sua implicação no comportamento estrutural. Qual é a efetiva ligação entre a viga e o pilar? A transferência de momentos fletores da viga para o pilar? De forças horizontais, forças verticais? Como é que ocorre a transferência de ações, de forças, de uma peça para outra por meio da ligação? E quando a estrutura está em montagem, a ligação ainda não está finalizada, pensa num conjunto de peças com as ligações não efetivadas. Como é que aquele conjunto de estruturas se comporta diante dos carregamentos que atuam ali naquele instante? Qual o carregamento? Pode ser o vento, o peso próprio das peças, outras cargas de montagem, etc. Então, tem que ver a questão do comportamento estrutural antes da efetivação e após a efetivação, após as ligações serem finalizadas. Vejam aqui as peças sendo montadas, essas ligações vão sendo feitas à medida que as peças vão sendo montadas. Vejam que existe aqui, olha, no topo do pilar, uma barra de aço. E existia, também existe, na verdade, uma barra de aço aqui. A barra de aço ficou dentro de um furo desta viga. Essa viga foi fabricada com uma bainha metálica, de tal forma a ter um furo, onde a barra de aço ela fica dentro. De modo geral, é colocado grout dentro do furo para solidarizar a barra de aço com a peça de concreto. Enfim, criar uma ligação entre a viga e o pilar. Até esse concreto, esse grout, né, dentro do furo endurecer e proporcionar uma ligação, um trabalho solidário entre a barra, a viga e o pilar, ocorre um período de tempo. Como que a estrutura se comporta nesse período, onde a ligação ainda não está efetiva? Aqui é um dent gabber para a viga ficar apoiada no pilar por meio do consolo. Então, aqui no consolo, a gente já não vê, mas tem uma barra de aço que fica inserida dentro dessa bainha metálica, que nada mais é do que fazer um furo passante aqui na viga para a barra, então, penetrar, é preenchido com grout para solidarização entre a viga e o pilar. No projeto da estrutura, pode ser grande a diferença entre o concreto pré-moldado e o moldado no local.
pois o concreto pré-moldado envolve, além da concepção própria da estrutura e dos elementos, a escolha do tipo de ligação, que tem características próprias. A questão aqui da diferença na questão do projeto entre o pré-moldado e o moldado no local. O comportamento da estrutura pré-moldada é diferente da moldada no local, principalmente pelo fato das ligações. Concepção própria da estrutura e dos elementos. Outra coisa, outra questão, os elementos. Quais elementos estruturais nós vamos utilizar? Existe uma infinidade de elementos estruturais e formas geométricas que eu já comecei a mostrar para vocês. Por exemplo, painel duplo T, painel alveolar, viga de seção retangular, viga de seção I, viga de seção T, o T invertido. Quer dizer, existem diversos tipos e formas de elementos estruturais, de ligações também. Então, como é que nós vamos fazer a escolha na hora de conceber uma estrutura para uma edificação? Engenheiro estrutural em pré-moldados tem que ter todos esses conhecimentos. A escolha do tipo de ligação. Que ligação nós vamos fazer aqui? Nós vamos ver depois lá no capítulo 3 que nós temos diferentes tipos de ligação. Tem ligação que é uma articulação. Há a possibilidade de nós projetarmos uma ligação rígida, onde vai ter um certo engastamento da viga com um pilar ou com um elemento de apoio. Existe a ligação semirrígida, que é aquela intermediária entre a articulação e a rígida. Então, o engenheiro estrutural, ele tem que fazer essas escolhas do tipo de ligação. E, em função do tipo de ligação que ele escolher, aquela ligação deverá ser executada lá na obra, porque ela tem suas características próprias e comportamento. Aqui nós vemos viga, tá vendo? Apoiada em consolo no pilar, um pilar com placas de aço e aqui também placas de aço para emenda. Emenda desse pilar com esse aqui nesta região por meio de solda dessas placas de aço em ambas superfícies. Aqui nós temos um exemplo de apoio de viga seção I sobre placa de neoprene em consolo, o pilar, o consolo, a barra de aço. Pode ter 2 barras de aço ou uma. Bom, enfim, tem uma série de possibilidades, formas de execução das ligações. Os programas computacionais, eles já preveem como que as ligações são feitas, são desenhadas, as dimensões. O engenheiro estrutural, ele vai determinando o tipo de ligação e o programa computacional comercial para projeto de estrutura pré-moldada, nós temos alguns de ótima qualidade aqui no Brasil, eles vão, então, fazendo os projetos, os cálculos e detalhamentos dessas ligações. Ligações mais simples, como as articuladas, por exemplo, resultam em elementos mais solicitados à flexão e estruturas com pequena capacidade de distribuição de esforços. As ligações rígidas, elas são mais difíceis de executar, elas têm um custo maior e também são mais lentas para serem executadas, porque são mais laboriosas, possibilitam a transmissão de momentos fletores e produzem estruturas com comportamentos mais próximos ao das estruturas de concreto moldado no local. Observem, é a figura 130 do livro, comparação de momentos fletores entre sucessão de tramos simplesmente apoiados e viga contínua. Aqui é a viga composta por 3 tramos isolados entre si. Veja que não existe momento fletor no apoio interno. Olha, 0. 3 tramos que trabalham de maneira individual, isolada, sem continuidade. E aqui a viga contínua. A viga contínua é comum lá no concreto moldado no local. A viga não contínua é comum no concreto pré-moldado, pela maior simplicidade e facilidade de execução da ligação da viga com o consolo no pilar. Mas aí, momento 0, qual é o momento máximo positivo no tramo? 0,125 PL ao quadrado. L é o vão, P é a carga uniforme. Então, vejam um momento máximo positivo maior do que quando nós consideramos uma continuidade entre os tramos, por exemplo. Se nós tivermos aqui um momento negativo no apoio interno, na continuidade desse tramo com esse tramo, de tal forma que o momento seja 0,10 PL ao quadrado, é óbvio que o positivo vai diminuir para 0,08 PL ao quadrado.
E observem que esses dois momentos fletores, o maior, o negativo, 0,10 PL ao quadrado, é menor do que esse positivo máximo na viga não contínua. Então, é isso que ele estava comentando lá naquele parágrafo. A articulação da viga com o pilar, momento zero, resulta em maior solicitação à flexão. Esse momento, maior que esse e até maior do que o negativo. Para concluir, nas estruturas pré-moldadas de baixa altura, nós vamos dar preferência às vigas trabalhando desse modo, como tramos individuais isolados, pela facilidade de execução das ligações e de menor custo e maior rapidez, mesmo que acrescente um momento fletor maior. E vamos optar por fazer ligações semi-rígidas, com continuidade entre um tramo e outro da viga, ou seja, fazendo essa viga ter um comportamento de viga contínua, quando o edifício tiver múltiplos pavimentos, altura maior, incidência de ações do vento maiores, necessidade de uma estrutura mais rígida, e conseguimos estruturas mais rígidas com ligações também mais rígidas, ok? Hoje, com os programas computacionais, nós podemos facilmente, de forma tranquila e rápida e segura, fazer o projeto das estruturas em pré-moldados e também concreto moldado no local, com a rigidez necessária para possibilitar a estabilidade global à edificação. Basta ir fazendo alterações nos tipos de ligações, nas dimensões dos elementos estruturais e colocando o programa para fazer um novo processamento. E assim nós podemos obter uma estrutura ótima em termos de custo e em termos também de eficiência estrutural. Os programas computacionais trouxeram essas grandes vantagens na atualidade. Aqui nós temos um outro exemplo, que é um pórtico. Figura 1.31, comparação de momentos fletores em pórticos de concreto pré-moldado e concreto moldado no local. Temos aqui alternativa em concreto moldado no local, estrutura monolítica. E esses desenhos são os esforços solicitantes quando a estrutura é pré-moldada. Ligação, viga, pilar articulada. Tá vendo? A viga e o pilar, essa bolinha indica que é uma articulação, momento fletor zero. Na ligação em concreto moldado no local, nós não temos a bolinha, não temos articulação. Ligação monolítica entre a viga e o pilar, certo? Vejam as diferenças de momentos fletores. Quando nós temos o carregamento uniformemente distribuído sobre a viga, qual é o momento máximo na viga, no concreto pré-moldado? 0,125 PL ao quadrado. Veja qual é o momento positivo máximo. Diminuiu para 0,0972 PL ao quadrado. Ligações articuladas solicitam às vigas a flexão de uma maneira mais intensa. E o momento negativo? Praticamente 0,03 PL ao quadrado. E um momento fletor aqui na base do pilar, com engastamento do pilar com a fundação. Mas é um momento pequeno também. Se nós pensarmos em ação horizontal, do vento, por exemplo, atuando sobre a estrutura da edificação, aqui no caso de um pavimento, nós vamos ter aqui, na estrutura monolítica, olha, qual é o momento fletor maior? 0,26 H maiúsculo, H é a força, e H minúsculo é a altura do pilar. 0,26 é o maior momento. Veja que é praticamente metade do momento quando a estrutura é em pré-moldado, por causa da articulação. Veja que na viga não vai ter momento. Está todo no pilar, os dois pilares existindo essa força H. Agora, quando a estrutura é monolítica, a viga contribui e acaba aliviando os pilares. Quando a estrutura tem baixa altura, nós vamos, em pré-moldado, fazer essa solução. Engaçar o pilar na fundação, fazer o pilar com uma seção transversal, uma armadura maior, mas dessa forma nós compensamos fazendo ligações mais simples entre as vigas e os pilares. Quando nós temos a estrutura composta por mais pavimentos, aí há necessidade de nós melhorarmos as ligações das vigas com os pilares, e nós vamos suprimir a articulação e vamos fazer uma ligação semi-rígida, com alguma transferência de momento fletor da viga com os pilares, os lances dos pilares, de tal forma que toda a estrutura trabalhe de uma maneira mais conjunta e se deforme menos diante das ações verticais e horizontais, e nós possamos alcançar a estabilidade global para edifícios de alturas mais elevadas. Aqui eu coloco um exemplo de ligação rotulada, é tipo de uma articulação.
nós temos aqui a barra de aço, que podem ser duas, ficam inseridas dentro da viga, que tem o furo preenchido com grout, a placa de borracha de neoprene para apoio, e assim nós criamos, então, uma ligação simples, barata e fácil de ser executada. Mas a transferência de momento fletor desta viga para o pilar é quase nula. Se nós desejarmos transferência de momento fletor da viga para o pilar, aí nós temos que, por exemplo, fazer o pilar com uma barra aqui embutida dentro dele, com rosca, aí uma outra barra será colocada aqui, rosqueada aqui nessa posição, nessa luva com rosca, criando uma continuidade, então, dessa barra inserida no pilar com essa barra que ficará dentro da capa, na verdade aqui, né, ó, a laje está do lado, tá? As barras são essas duas, que estão aqui, olha, elas estão na altura da capa da laje alveolar, mas na verdade não estão na capa, e sim nessa parte superior da viga. A viga está aqui, ó. A viga é esta, apoiada no pilar por meio desse consolo. Uma viga seção I, como mostra. Veja, esse desenho é olhando daqui para cá, ó, olhando esta peça dessa posição para cá. Então, nós visualizamos essas duas barras. Aqui estão, passando aqui, inseridas dentro do pilar. Aí o concreto é lançado, forma a capa da laje, preenche esse espaço, envolve essas duas barras. Assim, nós criamos uma ligação, um engaste elástico entre a viga e o pilar extremo. Aqui nós visualizamos a ligação dos pilares com a fundação, as vigas com o pilar e etc. Visualizamos aqui um desenho do cálice. Cálice é esta peça vermelha, que tem um furo no centro, para que o pilar possa ser inserido, é lançado aqui o grout e solidariza o pilar com esse bloco, que pode ser um cálice sobre estacas, pode ser um cálice na forma de sapata, apoiada diretamente no solo. Enfim, é um elemento de transição de carga do pilar para a fundação. Aqui, peças cálice, um desenho com detalhamento da armação do cálice, aqui o pilar e o cálice também lá na obra real. Aqui nós visualizamos o pilar com consolo. Vejam que são vigas de ponte rolante, vigas metálicas, podem ficar apoiadas sobre o consolo do pilar em concreto moldado, sem problema nenhum. Aqui nós visualizamos a página de um programa computacional comercial, que mostra aqui os pinos, tabelas com os aparelhos de apoio, que são as placas de neoprene, como está escrito aqui, os desenhos ilustrativos, o pilar, um consolo, essa placa azul é o neoprene. Bom, enfim, o que eu quero dizer é que os programas computacionais para projeto de estruturas pré-moldadas aí brasileiros, eles estão plenamente aptos a projetarem, calcularem em detalhes e executarem os desenhos dessas ligações entre os elementos estruturais. Vejam aqui o título, ó, dimensionamento dos pinos e apoios de neoprene dos consolos. Então, é hoje bastante tranquilo para o engenheiro estrutural, no projeto de pré-moldados, ele fazer o projeto com auxílio desses programas computacionais. Aspectos construtivos e estruturais devem ser analisados na concepção do sistema estrutural, pois no concreto pré-moldado procura-se privilegiar a facilidade de manuseio e transporte das peças, além da facilidade na montagem e execução das ligações. Então, o que está falando aqui? Quando o engenheiro estrutural ele vai conceber uma estrutura pré-moldada para uma edificação, ele vai privilegiar não o comportamento estrutural, não a estrutura, mas sim essas diversas questões. Ele vai condicionar o projeto da estrutura, a escolha dos elementos, quantos elementos, os vãos. Ele vai fazer com que a estrutura seja escolhida em função do manuseio mais fácil das peças lá na fábrica, no instante da montagem das peças e das ligações. Ele vai privilegiar o transporte das peças na fábrica e o transporte externo. São questões mais importantes
do que ele fazer uma estrutura que seja a melhor, que seja ótima, mas não adianta ter uma estrutura excelente e termos dificuldades nessas questões do manuseio, transporte, montagem, etc. Vamos primeiro dar atenção a essas questões, para depois nós pensarmos como será a nossa estrutura, quais serão os elementos estruturais, quais serão os vãos, quais serão as seções transversais e etc. Portanto, o engenheiro que vai conceber a estrutura pré-moldada, ele deve ter conhecimento dessas questões. Conhecer o pré-moldado como um sistema construtivo e estrutural como um todo. Por isso é interessante que ele comece fazendo estágio na fabricação das peças, na montagem das peças lá na obra, atividade de planejamento da montagem das peças na obra, questão comercial, de trabalhar com o cliente, para depois daí, com todos esses conhecimentos, ele ir para a parte do projeto estrutural. No concreto pré-moldado, muitas vezes os aspectos construtivos preponderam sobre os aspectos estruturais. Levar em consideração as tolerâncias e folgas. Nós vamos ver um item que vamos estudar mais à frente, as tolerâncias e folgas. Folga, por exemplo, ó, aqui temos um pilar, o consolo, a viga, a laje alveolar. Vejam que aqui tem um espaço rachurado. É um espaço vazio, é a folga para a montagem da viga sobre o consolo do pilar. Tem que ter essa folga. Tolerância tem a ver assim, que as peças de concreto pré-moldados, elas não são executadas com as dimensões exatas de projeto. Sempre vai existir alguma diferença da peça real com a peça projetada. Tem que ter uma tolerância, por exemplo, no comprimento da peça, na largura do pilar, alguns milímetros, às vezes alguns centímetros de tolerância, dependendo do caso. Nós temos diversos tipos de tolerância. Tolerâncias são erros que nós vamos admitir para mais ou para menos na execução, fabricação das peças, na montagem das peças. Por exemplo, necessidade de conhecimento de todas as etapas envolvidas na produção. O que é produção? Aquele termo amplo. Envolve lá a escolha dos materiais, a mistura, dosagem do concreto, lançamento, adensamento, ou seja, fabricação das peças, transporte interno, armazenamento, transporte externo, o içamento, montagem das peças, tudo isso é produção que o engenheiro deve conhecer bem para fazer um melhor projeto estrutural. Maiores cuidados no detalhamento dos desenhos e especificações, para evitar improvisações na execução da obra. Pré-moldado, nós temos que ter uma atenção especial quanto aos desenhos, especificações, observações, notas, para nós podermos executar a estrutura, né, montar a estrutura, de uma maneira que problemas não previstos ocorram. Lógico que todo projeto, não só em pré-moldados, deve ter detalhamentos, desenhos, especificações bem cuidados, bem feitos e bem planejados, mas na estrutura pré-moldada, como as peças vão sendo montadas umas com as outras e ligadas entre si, há uma necessidade, então, de um maior cuidado no projeto. Projeto da estrutura com equipe multidisciplinar. A empresa de concreto pré-moldados com a equipe da arquitetura, a equipe, demais engenheiros das demais instalações, um trabalho conjunto na fase de projeto, envolvendo todas essas equipes. É lógico que não é só no pré-moldado, não é, gente? Se você pensar um edifício de apartamentos com concreto moldado no local, você vai ter lá a estrutura, então tem o engenheiro estrutural, tem o pessoal da arquitetura, das demais instalações. Também tem que ser bem pensado, né, o projeto, mesmo porque muitas partes lá das instalações ficaram embutidas dentro das peças de concreto moldado no local. Tem que ter furos previstos nas peças, de tal forma a passagem de tubulações, etc. Item 1.5. Características do concreto pré-moldado. O concreto pré-moldado apresenta vantagem resultante da execução de parte da estrutura fora do local de utilização definitivo, como consequência das facilidades da produção dos elementos e da eliminação ou redução do cimbramento. Então, o que acontece? Nós vamos fabricar as peças, vamos transportá-las até o local da obra, vamos fazer a montagem, a finalização das ligações, as paredes de fechamento, e etc., e demais instalações e tal.
Uma questão que é altamente interessante, vantajosa nas estruturas pré-moldadas, é a praticamente completa eliminação do cimbramento, dos apoios, das formas lá na obra também. Nós vamos ter bastante eliminação, às vezes só 100%. Se você comparar com uma estrutura moldada no local, nós vamos ter que ter todo aquele cimbramento para a confecção das vigas de laje, que é bastante laborioso. Também as facilidades de montagem da forma, da armação e da desmoldagem no nível do solo. O que isso quer dizer? Que as pessoas que trabalham montando a forma, colocando a armação dentro da forma, confeccionando a armação, a desmoldagem, tudo é feito ao nível do solo. Diferente lá das pessoas que estão trabalhando lá no 10º andar de um edifício. Vantagens da produção em grandes séries do concreto pré-moldado. Nós podemos produzir diversas, dezenas e dezenas de peças na fábrica com rapidez. Redução do tempo de construção, né, o que ocorre, e melhor controle dos componentes, diminuindo o desperdício dos materiais. Quando nós podemos produzir uma grande quantidade de peças rapidamente, nós podemos reduzir o tempo necessário para a construção da edificação. E vamos ter na fábrica um grande controle de qualidade na fabricação das peças, dos componentes, diminuir o desperdício de materiais, etc. Mas o concreto pré-moldado, ele também tem desvantagens, como, por exemplo, aquelas decorrentes da colocação dos elementos nos locais definitivos. Nós temos custos para transportar as peças da fábrica até o local da obra. Equipamentos, caminhões, montagem, precisamos de equipamentos, autogrua, mão de obra especializada. Tudo isso acarreta, então, custos que não existem lá nas peças moldadas no local. E as ligações, por último, os custos das ligações e o tempo para a confecção delas. Item 5.1. Características relativas ao projeto. Restrição versus liberdade de projeto. A questão arquitetônica, tá? Até 1970, ocorreu muita repetição. Hoje é mais flexível, como o concreto pré-moldado arquitetônico. As edificações, as peças, elas eram muito repetitivas, então as edificações, as fachadas, né, os edifícios, esteticamente, ficavam muito parecidos. Não havia liberdade para a criatividade do arquiteto fazer uma obra diferente e mais bonita. A partir de 1970, houve uma mudança nessa filosofia, de não privilegiar tanta a repetição, as peças, a estrutura ser muito igual, com a padronização que facilita a repetitividade de peças, mais peças iguais. Isso acabou ficando não como uma imposição, mas como algo importante, sim, mas sem prejudicar a liberdade do arquiteto projetar uma edificação bonita. E nisso entra o concreto pré-moldado arquitetônico, que são os painéis de fachada, que podem ter cor, podem ter relevo, podem ter texturas, melhorando o aspecto visual aí das construções, das edificações pré-moldadas. Porque hoje nós queremos obras eficientes, de menor custo e bonitas também. Possibilidade de grandes vãos e grandes cargas. Com a aplicação do concreto protendido, nós podemos fazer peças pré-moldadas que vencem grandes vãos e também com capacidade de suporte de grandes cargas. E é muito fácil executar o concreto protendido em ambiente de fábrica, como nós vamos ver. Respeito aos gabaritos de transporte. Deve-se estar atento a essa restrição. Imagine você projeta uma estrutura pré-moldada, aí a viga, o pilar tem que ser levado até a obra. Vai passar lá numa esquina, num bairro residencial, o caminhão não consegue fazer a curva. Ou então você vai levar uma peça lá numa outra cidade, e aí a peça não passa embaixo de uma ponte lá na rodovia. Então tem que tomar esses cuidados. Também rodovias antigas, ver se as obras de arte, pontes, viadutos, têm a capacidade estrutural para suportar a carga de uma peça de grande porte pesada em cima de um caminhão, tá certo? Então, ver a questão do transporte externo. Adaptação à topografia e aos tipos de terreno. Se a topografia for irregular, morros, muito inclinada, lá no local da obra, por exemplo,
as condições de acesso de equipamentos, as próprias peças, pode ficar prejudicado. De repente, pode não ser viável executar ou projetar uma edificação em estrutura pré-moldada no local em que as peças, os caminhões gruas não vão chegar até a obra. Isso pode inviabilizar a solução em pré-moldados. Elaboração de projeto. Erros e ajustes ficam mais à vista. Projetos devem ser mais detalhados. Utilizar programas computacionais específicos e o BIM. Lembra que eu tinha falado com vocês da questão das tolerâncias, das folgas? Tem que ser feito com muito cuidado esses cálculos e a execução, a fabricação das peças, porque se a folga ficar grande, vai prejudicar a estética. Se tiver que fazer ajuste, corrigir erro, isso é difícil, é um problema, dificulta, aumenta o custo, demora mais lá na montagem das peças. Tem que tomar esses cuidados. Por isso, a necessidade de projetos bem detalhados para a fabricação correta e depois a montagem correta também lá na obra. Os programas computacionais auxiliam. Hoje nós temos uma infinidade de programas computacionais específicos para o pré-moldado. Eficiência estrutural. Uso de seção I para seção de vigas. A seção I é muito eficiente para as vigas, principalmente quando há necessidade de vencer grandes vãos e com proteção aí no caso. Medidas como aumento da seção de pilares podem ser tomadas para diminuir a deslocabilidade horizontal da estrutura. Um edifício de maior número de pavimentos, ele vai ter uma ação maior horizontal do vento. Nós podemos fazer o quê? Aumentar a seção transversal dos pilares, de tal modo a tornar a estrutura, aquela estrutura espacial, com menor deslocabilidade horizontal. E assim nós alcançarmos a estabilidade global para a edificação, apenas aumentando a seção transversal dos pilares. Item 5.2. Características relativas à construção. Tempo de construção. O concreto pré-moldado possibilita uma grande redução no tempo de execução da estrutura. Realmente, dos aspectos, vamos dizer assim, de maior vantagem do pré-moldado sobre a estrutura moldada no local. É menor tempo de execução. É muito rápido. Planejamento da construção e redução de desperdícios. Agora já até começa a ficar meio repetitivo, porque eu já vim falando isso para vocês. Por isso eu vou ler rapidamente. Olha, com concreto pré-moldado, é possível melhorar o planejamento da construção, com melhor gerenciamento dos recursos financeiros e da mão de obra, além de menor desperdício. Todas as etapas aqui da construção em pré-moldados, desde a fabricação da peça até a efetivação das ligações, nós podemos planejar cuidadosamente e executar todas as etapas cumprindo esse planejamento, sem grandes interferências e atrasos, de modo que nós podemos gerenciar os recursos financeiros, obter com maior rapidez na construção os recursos financeiros de uma maneira mais rápida. Controle e qualidade da construção. A melhoria da qualidade nos elementos de concreto pré-moldado. Veja que a estrutura que bonita, olha. É isso devido à qualidade da execução nas peças em fábrica em ambiente industrializado, né, da fábrica, podendo se estender ao restante da estrutura e da construção. Não só na estrutura, mas no restante, nas paredes de fechamento, nos acabamentos, instalações. Toda essa questão da qualidade pode ser estendida a essas demais questões de uma edificação. Deve-se ficar atento às tolerâncias e no controle dimensional. Controle dimensional é o controle das dimensões das peças, os vãos. Vejam que interessante, olha aqui essa escada. Essa escada, ela é pré-moldada, ela está apoiada aqui, né? Tem um patamar, aí um lance inclinado com os degraus, um outro patamar horizontal, que precisa de um apoio. Tem essa viga. Como é que essa viga está suspensa, se não foi colocado pilarete aqui para apoio dessas vigas, escada? Simplesmente por meio do estirante. Estirante de aço, ele está fazendo o apoio desta viga. Esse é o tirante. Vejam que solução simples, engenhosa e muito eficiente para apoio dessa escada. Item 3. Características relativas ao uso. O tempo para a entrada da construção em uso é menor devido à maior rapidez na execução da construção. Possibilita o retorno mais rápido do investimento. Vejam aqui, essa loja pode ser construída e, consequentemente, ser utilizada mais rapidamente. Durabilidade. Apresentam durabilidade e baixa manutenção, que é maior essa durabilidade com maior controle de qualidade das peças.
concreto de resistência média elevada, durabilidade e baixa manutenção. Desmonte, ampliações e adaptações. Com concreto pré-moldado, pode-se prever o desmonte da construção ou de partes dela e o rearranjo de espaços. A estrutura pode ser modificada, desfazendo-se as ligações e modificando-se, então, o layout da edificação. Custo de energia na utilização. Possibilidade de menor custo de energia pela facilidade de incorporar isolamento térmico nos componentes. Essa não é uma questão apenas do pré-moldado, nós podemos incorporar isolamentos térmicos em todo tipo de estrutura, inclusive na moldagem local, mas existe essa possibilidade. Seguro em relação a incêndio. Estruturas de concreto possuem, em geral, menor custo de seguro contra incêndios. Isso tanto para estruturas pré-moldadas quanto moldadas no local. O concreto é um material bem resistente ao incêndio, de tal forma que o custo financeiro é menor. Item 4. Características sociais. Aspectos relativos com a sustentabilidade. Eu não vou comentar muito, é mais uma leitura para vocês terem conhecimento dessas questões relativas à sustentabilidade, redução do consumo do material, formas da seção transversal mais eficientes e materiais de alto desempenho. Nós temos as formas como a seção I, para as vigas, por exemplo, que é muito eficiente, então reduz o consumo de material. E materiais de alto desempenho, por exemplo, concreto, o aço de proteção, redução de desperdícios, fábrica e construção. A diminuição de desperdício na fabricação das peças e na construção em si. Reciclagem dos materiais na fábrica. Sim, todos os materiais, sobras de aço, cordoalha de proteção, são reutilizados de alguma forma lá na fábrica. O concreto, aquela água que é usada para lavar a betoneira, pode ser reaproveitada. O material que fica ali na betoneira, areia, cimento, que sobra da lavagem da betoneira, é reutilizado, ele não é perdido, não. Possibilidade de reuso de partes da construção, a desmontabilidade, menor consumo de energia, com isolamento térmico e acabamentos para diminuir a radiação solar. Condições de trabalhabilidade dos operários. Os operários trabalham em condições de fábrica, vejam aqui a fábrica, protegidos de sol, chuva, frio. Isso para a saúde, o bem-estar e maior produtividade dele é essencial. Produtividade e qualidade. Com a industrialização, veja a industrialização, atende-se melhor às demandas da sociedade por maior produtividade e melhor qualidade das construções. Construção em grande escala. Com a industrialização, ocorre um meio bastante efetivo de atender às demandas de construção em grande escala com rapidez. A necessidade de grande escala, apartamentos, de galpões, indústrias, nós podemos construir com pré-moldados com rapidez e em grande quantidade. Perturbação ao meio ambiente. Menor devido à rapidez da construção. Exemplos em pontes em áreas urbanas e rodovias. A rapidez aqui da execução da ponte interfere menos aqui com a questão urbana, de perturbação à população. Item 6. Aceno histórico, situação atual e perspectivas. Tudo começou lá com o barco do Ilambot, na França, em 1849, e os vasos do Monnier, lá também na França, após, ali, por volta de 1860. São peças pré-moldadas, o barco e os vasos do Monnier. Tudo começou ali. Na verdade, era em argamassa armada naquela época. Vigas pré-moldadas em Cassino, na França, em 1891. Diversas edificações na primeira metade do século passado, principalmente galpões. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um grande impulso das aplicações do concreto pré-moldado na Europa, para habitações, galpões e pontes, por necessidade em grande escala, falta de mão de obra e desenvolvimento do concreto protendido. Então, o que aconteceu? Na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade de reconstrução. Muitas habitações, indústrias, pontes haviam sido destruídas. E havia necessidade de reconstrução em grande escala, porque eram em vários países em grande quantidade, e falta de mão de obra. E o desenvolvimento do concreto protendido facilitou a execução dessas estruturas pré-moldadas ali na Europa. Estacas no Brasil em 1925. O concreto pré-moldado foi aplicado na construção de Brasília, na cidade universitária. Existem lá construções em pré-moldados, foram das primeiras no Brasil.
Tendência de crescimento do concreto pré-moldado no Brasil, mas dependente das oscilações de mercado e da economia. Olha, o que a gente pode dizer é o seguinte: se o país voltar a crescer como crescia ali por volta de 2007, 8, 10, 11, 12, e por volta daquela época, já estava faltando mão de obra, estavam faltando engenheiros, estavam faltando estagiários, de forma que o pré-moldado começou a ocupar um espaço enorme na construção civil brasileira. Por essas questões que eu estava falando para vocês, necessidade de maior rapidez de construção e falta de mão de obra. Se o país voltar a crescer aí uns 4% ao ano futuramente, o pré-moldado volta a ser uma grande opção na área da construção civil brasileira, como é assim no mundo todo. Estudos relacionados ao concreto pré-moldado. Materiais. Maior aplicação de concretos com resistências mais elevadas. Que, vejam, é uma questão que vem ocorrendo ao longo do tempo. O concreto vem sendo aplicado cada vez mais com resistências mais elevadas. No pré-moldado também. Concreto armado, pré-moldado, 40, 45, 50 MPa. Projeto. Evolução de programas computacionais em análise estrutural, o BIM, comportamento de ligações semirrígidas, foi um assunto bastante pesquisado no mundo, inclusive no Brasil. Hoje já há um conhecimento muito bom do comportamento, das particularidades das ligações entre os elementos, otimização de elementos e sistemas, produção com a mecanização e automação da fabricação das peças, o laser na precisão dimensional. Nós podemos melhorar e aumentar a mecanização e a automação das fábricas, melhorando a qualidade das peças, aumentando a rapidez na execução. Por outro lado, pode resultar também em dispensa de mão de obra nas fábricas. Nós temos como importantes no mundo o Instituto de Concreto dos Estados Unidos para pré-moldados e protendido. O PCI é muito importante no mundo, pré-moldado e protendido. A FIB, Federação Internacional de Beton, é da Europa, também a sua comissão 6, estuda, normaliza o pré-moldado. O manual de projeto do PCI de 2010, muito importante. Estruturas de esqueleto de múltiplos pavimentos e concreto pré-moldado. Um livro do professor Kim Elliott. PCI Journal é uma publicação do Instituto de Pré-Fabricados e Protendidos dos Estados Unidos, de excelente qualidade. A nossa norma NBR 9062, Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado, 2017. O Eurocode 2, da Europa, que tem, na parte 1, o capítulo 10, trata das regras adicionais para elementos e estruturas de concreto pré-moldado, de 2004. Esta norma do Comitê Europeu de Normalização, também de 2004, a EN 3369, regras comuns para o concreto pré-moldado. E assim nós terminamos esse primeiro capítulo 1, e aí vamos estudar o capítulo 2 e assim por diante. Eu agradeço a vocês de assistirem os vídeos. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Desejo que todos vocês estejam bem e tranquilos e felizes. Um abraço.